Prepare-se para uma jornada de arrepiar. Hoje, vamos mergulhar em 3 contos de horror que vão testar seus limites. Mas atenção, essas histórias não são para os que se assustam facilmente. E aí, você tem coragem de nos acompanhar até o fim? Clique no vídeo e descubra. Se você aguenta o tranco, prepare-se. O horror está prestes a tomar conta da tela. Dia de finados. Noite de espíritos inquietos. Uma noite onde o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos se torna tênue como a fumaça de um cigarro. Desde tempos imemoriais, a tradição dita respeito aos que já partiram. Oferendas, orações, velas acesas. Um pacto silencioso entre nós e aqueles que já cruzaram o portal. Em uma pequena cidade no litoral, envolta em brumas e lendas, a tradição era lei. Os mais velhos contavam histórias de almas esquecidas buscando vingança. Histórias que faziam as crianças tremerem embaixo dos lençóis e os adultos acenderem velas para todos os santos. A praça central, outrora palco de execuções, era o coração da energia ancestral. Era lá que, a cada dia de finados, a comunidade se reunia. Um ritual de respeito, um ato de recordação. Mas os tempos mudam, e nem sempre para melhor. Este ano, o vento soprava diferente, carregado de ousadia e irresponsabilidade. Um grupo de jovens, cheios de si, zombava da tradição. Céticos, questionavam as histórias antigas como quem duvida da existência do Saci Pererê. Para eles, o dia de finados era apenas uma noite de fantasias e doces. Bobagem, dizia Marcos, o líder do grupo. São apenas histórias para assustar crianças. Seus amigos riam, encorajando a rebeldia. Eles planejavam uma festa, uma afronta à solenidade da noite. Música alta, bebidas, risos debochados. Ignoravam os olhares reprovadores dos mais velhos. Ignoravam os avisos sussurrados como rezas antigas. Estavam determinados a desafiar a tradição. E a tradição, como um rio que corre para o mar, sempre encontra seu caminho. A noite chegou, fria e úmida como a parede de um porão. A névoa, densa como algodão doce, engolia a cidade. Na praça, as velas tremulavam, lançando sombras grotescas que dançavam ao ritmo do vento. Mas, em um canto afastado, a festa dos jovens pulsava como um coração rebelde. Luzes piscantes cortavam a escuridão. Música alta desafiava o silêncio da noite, até que, de repente, o silêncio. Um silêncio sepulcral se abateu sobre a festa, pesado como um bloco de concreto. "Cadê a Helena?" alguém perguntou, a voz trêmula como a de um menino que vê um fantasma. Ninguém a tinha visto sair. No início, pensaram ser uma brincadeira de mau gosto. Mas à medida que os minutos se transformavam em horas, o pânico aumentava como a água fervendo em uma panela de pressão. Helena havia desaparecido, engolida pela névoa, sem deixar rastros. O desaparecimento de Helena foi como um balde de água fria na euforia da festa. As risadas cessaram, substituídas por sussurros apreensivos, baixos como quem teme ser ouvido por ouvidos invisíveis. A névoa, antes um adereço atmosférico, agora parecia sinistra, ameaçadora como o olhar de um cão raivoso. Marcos, tentando manter a calma, tentava ligar para Helena. Mas a ligação caía direto na caixa postal, aumentando a sensação de vazio e angústia. A cada toque não atendido, o medo apertava seu peito como uma cobra. Ele sabia, no fundo, que algo estava errado, muito errado.
Os outros jovens, antes tão corajosos, agora se agarravam uns aos outros em busca de conforto, como filhotes de passarinho buscando abrigo em um ninho durante a tempestade. A música alta, que antes era um hino à rebeldia, agora soava como um prenúncio macabro, um choro fúnebre. A noite, que prometia ser de diversão, se transformava em um pesadelo. A notícia do desaparecimento de Helena se espalhou pela pequena cidade como raspas de fogo em um terreno seco. Os moradores, embora desaprovassem a festa, se solidarizaram com a angústia dos jovens. Afinal, eram todos filhos daquela terra, criados sob as mesmas histórias e crendices. Uma busca improvisada começou, como formigas trabalhando em uníssono. Lanternas cortavam a escuridão, enquanto os moradores gritavam o nome de Helena, suas vozes ecoando na noite fria. A névoa, teimosa como uma mula empacada, dificultava a visibilidade e amplificava os sons, criando uma atmosfera ainda mais assustadora. Marcos, consumido pela culpa e pelo medo, liderava a busca, a cada passo se lembrando das histórias dos mais velhos. Histórias que ele sempre considerou absurdas. Contos para boi dormir. E se fossem reais? E se Helena estivesse em perigo por culpa da sua arrogância? Enquanto a busca por Helena se intensificava, Dona Carmen, a anciã da cidade, a guardiã da sabedoria popular, observava tudo com tristeza, seus olhos marejados de lágrimas não derramadas. Seus olhos, carregados de sabedoria ancestral, pareciam enxergar além da névoa densa, como faróis cortando a escuridão. Ela havia alertado aqueles jovens, havia contado as histórias, passado a tradição adiante, como uma avó que entrega um bolo de fubá quentinho, mas eles, em sua arrogância juvenil, preferiram ignorá-la. Surdos aos seus conselhos, agora pagavam o preço, amargando as consequências de seus atos. Dona Carmen sabia que a noite de finados não era para ser desafiada. Sabia que a tradição existia por um motivo: proteger os vivos da fúria dos mortos, como um muro alto que separa o mar revolto da calmaria da terra firme. E sabia que, para salvar Helena, eles precisavam aplacar a ira dos espíritos inquietos, acalmar as águas revoltas do além. Guiada por uma intuição ancestral, Dona Carmen chamou Marcos. Existe um local, disse ela, onde os espíritos se reúnem, um portal, uma passagem secreta para o outro lado. Ela falava de um antigo cemitério indígena, esquecido nas dunas. Um lugar que as pessoas evitavam, mesmo durante o dia. Um lugar onde a energia ancestral era palpável. Marcos, desesperado, estava disposto a tentar qualquer coisa. Ele reuniu alguns amigos e seguiram Dona Carmen. A cada passo, a névoa ficava mais densa. O medo agora era um companheiro constante. O cemitério indígena era um local de beleza sombria, um jardim secreto onde a morte florescia. Árvores retorcidas pareciam mãos esqueléticas se erguendo em direção ao céu. Lápides rachadas e cobertas de musgo sussurravam histórias de vidas passadas. E o silêncio, um silêncio denso, interrompido apenas pelo assobio do vento. No centro do cemitério, um círculo de pedras, antigo como as pirâmides do Egito. O portal. Dona Carmen explicou que era ali que os espíritos transitavam, e era ali que eles encontrariam Helena. De repente, a terra tremeu, um terremoto silencioso. Um vento gélido varreu o cemitério, apagando as velas e fazendo as árvores rangerem. No centro do círculo de pedras, uma névoa esverdeada começou a se formar. E então, Helena surgiu, como uma aparição.
pálida, confusa, com os olhos arregalados de terror. Ela correu em direção a Marcos, que a envolveu em um abraço apertado. A névoa esverdeada se intensificou, formando um vórtice que sugava tudo ao redor. Dona Carmen, com uma força descomunal, empurrou Marcos e Helena para fora do círculo de pedras. "Vão!" ela gritou. "Saiam daqui e nunca mais voltem!" Marcos e Helena correram, movidos pelo medo e desespero. O som do vento uivando em seus ouvidos, um lamento que ecoava a fúria dos espíritos. A noite de finados terminou com um nascer do sol melancólico. Helena estava de volta, mas algo nela havia mudado. Seus olhos guardavam um segredo terrível. Marcos carregava o peso da culpa, um aviso de que algumas tradições não devem ser desafiadas. A mudança era para ser um recomeço. Um novo apartamento, um novo bairro, uma nova vida. Pelo menos era o que Ana esperava. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, perfeito para ela. Ana estava animada. Ela finalmente tinha seu próprio espaço. Mas essa paz não duraria para sempre. A mancha no teto, dia após dia, marcava presença na vida de Ana. Decidida a resolver o problema, Ana resolveu ir até o apartamento de cima. Ela bateu na porta várias vezes, mas ninguém atendeu. O silêncio era perturbador. Ana estava prestes a desistir quando ouviu um barulho vindo de dentro. A porta se abriu lentamente, revelando um jovem alto e magro. "Oi, posso ajudar?" Ana hesitou por um momento. Engolindo em seco, Ana explicou a situação, apontando para a mancha no teto de seu apartamento. "Você teria alguma ideia do que pode ser? Está pingando sem parar." "Sinto muito, mas não tenho ideia do que seja. Talvez seja algum cano antigo no prédio." Ana não conseguia acreditar naquilo. Aquele era o único apartamento acima do dela. Como ele podia não saber de nada? Apesar de sua desconfiança, Ana tentou se manter calma. Ela agradeceu ao jovem e voltou para seu apartamento, sentindo-se mais frustrada do que antes. Os dias se passaram e a mancha continuava a piorar. O cheiro se tornava cada vez mais insuportável. Ana mal conseguia dormir, atormentada pela constante sensação de que algo estava errado. O medo se transformava em paranoia. Ana se arrependeu amargamente de ter aceitado o convite do vizinho para um café na casa da Dona Marta, uma senhora que morava no mesmo andar. Ela se sentia observada, como um rato preso em uma armadilha. Cada palavra, cada gesto do jovem parecia calculado, falso. Enquanto caminhavam pelo bairro, Ana tentava descobrir mais sobre o vizinho misterioso. Ela descobriu que ele se chamava Lucas e morava naquele prédio há pouco tempo. Ninguém parecia saber muito sobre ele. Ao chegarem ao apartamento da Dona Marta, Lucas abriu a porta com um sorriso encantador. Dona Marta trouxe uma visita. Uma senhora frágil e de aparência doentia os cumprimentou com um sorriso cansado. De volta ao seu apartamento, Ana não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Lucas era estranho, evasivo. Ele se esquivava de suas perguntas sobre o passado e mudava de assunto abruptamente quando ela mencionava a mancha no teto. Eu comecei a prestar mais atenção no comportamento de Lucas. Eu o via constantemente entrando e saindo do prédio, carregando grandes sacolas e malas que pareciam conter objetos pesados. O cheiro nauseante que emanava de seu apartamento se intensificava a cada dia. Certa noite, Ana acordou sobressaltada com um barulho estranho vindo do andar de cima. Eram pancadas surdas e arrastadas, como se alguém estivesse movendo um objeto pesado pelo chão. Ela vivia em constante medo, assombrada pelos barulhos e pelo cheiro nauseante que emanava do apartamento de Lucas.
Os dias se transformaram em um pesadelo para Ana. Seria impossível imaginar aquele jovem como um monstro. Ele era tão gentil, tão prestativo. Eu tentei alertar os outros moradores sobre Lucas, mas ninguém acreditou em mim. Certa tarde, Ana estava saindo do prédio quando se deparou com Lucas no corredor. Ana, que bom te ver. Preciso da sua ajuda com uma coisinha lá no meu apartamento. Você pode me dar uma mãozinha? Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Relutante, Ana seguiu Lucas até seu apartamento. O cheiro nauseante que emanava do local era ainda mais insuportável de perto. Entre, disse Lucas, abrindo a porta do apartamento com um gesto teatral. Ana hesitou por um momento, sentindo seu estômago revirar. Não precisa ter medo, Ana, disse ele, sua voz suave como um véu. Não vou te machucar. Na verdade, quero te mostrar algo. Algo que vai explicar tudo. Lucas conduziu Ana até a cozinha. O cômodo estava imundo, com pratos sujos empilhados na pia e restos de comida espalhados pelo chão. Olhe, disse Lucas abrindo a porta da geladeira. Ana olhou para dentro e engasgou de horror. A geladeira estava repleta de pedaços de carne humana. Ana cambaleou para trás, horrorizada com a cena macabra diante de seus olhos. Surpresa! Exclamou ele, seus olhos brilhando com um prazer sádico. Agora você entende por que o teto do seu apartamento está pingando? Ana olhou para Lucas, o horror congelando suas veias. Você é um monstro! Gritou Ana, sua voz embargada pelo terror. Ela se virou para correr, mas Lucas foi mais rápido. Ele agarrou seu braço com força, seus dedos magros e fortes como garras de aço. Aonde você pensa que vai? Sibilou ele, seu hálito quente e fétido atingindo o rosto de Ana. Ninguém pode saber do meu segredo. Ninguém. O terror impedia Ana de pensar, de respirar. Lucas arrastou Ana para dentro do apartamento, trancando a porta atrás de si. O odor fétido de morte a envolveu como um sudário, penetrando suas narinas, queimando seus pulmões. Com uma frieza aterrorizante, Lucas amarrou Ana a uma cadeira, amordaçando-a com fita adesiva para silenciar seus gritos desesperados. Não se preocupe, Ana, disse Lucas, sua voz um murmúrio doentio. Sua morte será rápida e indolor. E o melhor de tudo, você não será desperdiçada. Um sorriso cruel repuxou seus lábios, revelando dentes amarelados e pontiagudos. Lucas desapareceu por um momento, retornando com uma câmera de vídeo. As pessoas precisam ver isso, murmurou ele, seus olhos brilhando com um brilho insano. Elas precisam saber que sou um artista, um deus. O tempo perdeu o sentido para Ana. Aprisionada em um pesadelo, ela assistia em horror, enquanto Lucas a preparava para seu destino macabro. Cada toque, cada corte, era registrado em detalhes pela câmera impassível. O silêncio ensurdecedor que se seguiu à morte de Ana era mais aterrorizante do que qualquer grito. Lucas trabalhou incansavelmente durante toda a noite, esquartejando o corpo de Ana com a precisão de um cirurgião. Ele embrulhou os pedaços em papel alumínio, como se fossem um banquete a ser saboreado, e os guardou cuidadosamente no freezer. Na manhã seguinte, Lucas saiu de seu apartamento com um sorriso radiante, carregando uma sacola térmica. Ele bateu na porta da Dona Marta, sua voz gentil e preocupada. Bom dia, Dona Marta. Trouxe um ensopado delicioso para o almoço de hoje. Espero que a senhora goste. Dona Marta aceitou a comida com um sorriso agradecido. Muito obrigada, Lucas. Você é um anjo de pessoa. O cheiro delicioso do ensopado se espalhou pelo prédio, despertando o apetite dos moradores. Ninguém suspeitava da origem macabra daquela refeição, preparada com tanto cuidado e carinho. Lucas percorria os corredores do prédio, distribuindo porções do ensopado para os vizinhos. Ele era recebido com sorrisos e agradecimentos, elogiado por sua generosidade e compaixão. Ninguém desconfiava que, por trás da máscara de gentileza, se escondia um monstro cruel e insaciável.
O ciclo de horror continuava, alimentado pela ignorância e pela indiferença. As paredes do prédio guardavam os segredos obscuros de Lucas, abafando os gritos silenciosos de suas vítimas. E a mancha no teto do apartamento vazio continuava a crescer, alimentada pela maldade humana, um lembrete constante da escuridão que se esconde sob a superfície da sociedade. No coração do Brasil, em um vale isolado, ficava a pequena cidade de São Silvestre. Distante, esquecida pelo mundo, era um verdadeiro paraíso. Casas aconchegantes, ruas tranquilas, sorrisos serenos. Um lugar onde o tempo parecia ter parado. Um lugar onde o silêncio reinava absoluto. A vida seguia seu ritmo lento, ditado pelas estações. Os moradores, unidos por laços ancestrais, compartilhavam histórias e segredos. Segredos esses que, até então, permaneciam ocultos sob o véu da aparente harmonia. Ninguém poderia imaginar o horror que espreitava nas sombras, pronto para despertar. Um dia, o silêncio foi quebrado. O medo se instalou como uma sombra sobre São Silvestre. Os sussurros ecoavam por toda parte, revelando segredos dolorosos. A desconfiança floresceu entre os moradores. Amizades se desfizeram, laços familiares se romperam. A harmonia se esvaía a cada novo sussurro. Maria foi a primeira a sucumbir ao horror. Uma noite, Maria se jogou da ponte. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte. A morte de Maria foi apenas o começo. Os sussurros revelavam segredos obscuros, pecados inomináveis. A cidade se transformou em um verdadeiro inferno. A loucura se espalhava como uma epidemia. Antigos amigos se enfrentavam em público. Famílias se destruíram, consumidas pelo medo. A verdade, outrora escondida, agora era cuspida pelos sussurros. Os moradores tentavam silenciar as vozes, cobriam os ouvidos, se escondiam, mas nada funcionava. Os sussurros penetravam paredes e mentes. A cidade conspirava contra seus habitantes. A sanidade se tornava um luxo. A cada segredo revelado, a loucura se apoderava de outro morador. O medo era palpável, o terror absoluto. São Silvestre se transformava em um pesadelo real. O padre Augusto, outrora símbolo de fé e esperança, assistia à derrocada de sua comunidade com o coração na mão. Seus sermões, antes repletos de palavras de conforto, agora ecoavam em uma igreja vazia. A fé, outrora um alicerce inabalável, ruía diante da força implacável dos sussurros. Mesmo ele, homem de Deus, não estava imune aos horrores que assolavam São Silvestre. Os sussurros lhe sussurravam seus próprios pecados, suas falhas, suas dúvidas. A culpa corroía sua alma, ameaçando sua sanidade. Em sua busca desesperada por respostas, o padre Augusto mergulhou nos livros antigos da paróquia. Buscava uma explicação, uma luz no fim do túnel para combater o mal que se abateu sobre a cidade. E encontrou, em um manuscrito empoeirado, a lenda da cidade dos sussurros. A lenda contava a história de uma antiga civilização que habitava a região séculos atrás. Era um povo cruel, movido pela ganância e pela ambição, que havia feito um pacto profano com o coisa ruim. Em troca de poder e prosperidade, ofereceram suas almas e o silêncio de seu vale. Mas a ganância e a crueldade do povo não tinham limites. Traíram a entidade, rompendo o pacto e pagando um preço terrível por sua traição. O coisa ruim, enfurecido, rogou uma praga sobre a cidade e seus habitantes. A maldição dos sussurros. Condenados a vagar eternamente pelo vale, os espíritos dos traidores sussurrariam segredos, semeando a discórdia e a loucura. A cidade, outrora um símbolo de prosperidade, se tornaria um lugar de arrepiar, um lembrete constante da fúria do coisa ruim.
Armado com esse conhecimento, o padre Augusto se viu com a faca no pescoço. Tentar quebrar a maldição significaria encarar o coisa ruim de frente, arriscando sua vida e, possivelmente, condenando a cidade à destruição. Mas ficar de braços cruzados significava condenar seus paroquianos a uma lenta e agonizante espiral de loucura. Decidido, o padre Augusto reuniu os poucos moradores que ainda não tinham pirado de vez. Juntos, bolaram um plano arriscado para aplacar a entidade e libertar São Silvestre da maldição. A única esperança residia em encontrar o antigo altar, onde o pacto havia sido selado, e oferecer um sacrifício. Um sacrifício para se redimir de tudo, capaz de acalmar a fúria do coisa ruim e trazer o silêncio de volta ao vale. Guiados por pistas encontradas no antigo manuscrito, o padre Augusto e seus seguidores se embrenharam na floresta fechada que cercava São Silvestre. A cada passo, sentiam o peso de olhares invisíveis, a sensação de que estavam sendo vigiados. O medo era um companheiro constante, mas a determinação de libertar a cidade da maldição os impulsionava. Depois de dias de busca, encontraram o que procuravam. Escondido sob a sombra de árvores centenárias, estava o altar de pedra, com uma áurea sinistra. O ar ficou pesado, carregado de uma energia maligna. Os sussurros se intensificaram, sussurrando palavras de desespero e promessas de sofrimento eterno. O coisa ruim sabia que estavam ali, desafiando seu poder. Sem saída. O padre Augusto, com o coração na boca, iniciou o ritual de purificação. As palavras do antigo ritual ecoavam na clareira, rompendo o silêncio sepulcral da floresta. Uma a uma, as oferendas eram depositadas no altar, como um pedido de misericórdia. De repente, o chão tremeu. As árvores ao redor pareciam se contorcer em agonia. Os sussurros se transformaram em gritos de fúria. O coisa ruim não estava disposto a abrir mão de seu domínio sobre São Silvestre. Uma névoa densa e gélida se formou ao redor do altar, impedindo o padre Augusto e seus seguidores de enxergar. Sombras se moviam na névoa, sussurrando promessas de dor e sofrimento. O medo, antes controlado, ameaçava dominá-los. O eco da verdade. Quando a névoa se dissipou, o padre Augusto se viu sozinho em frente ao altar. Seus seguidores haviam desaparecido, tragados pela névoa ou pela loucura. O coisa ruim havia mostrado quem mandava, mas o padre Augusto se recusava a perder as esperanças. Erguendo as mãos para o céu, o padre Augusto desafiou o coisa ruim. Ofereceu a si mesmo como sacrifício, um ato de amor e abnegação para salvar sua cidade da maldição. Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre a floresta, e então os sussurros retornaram. Mas desta vez, não eram mais sussurros de segredos e mentiras. Eram sussurros de arrependimento, de dor, de súplica. Os espíritos presos àquela terra clamavam por libertação, por perdão. A maldição persiste. O padre Augusto finalmente entendeu. A maldição não se alimentaria apenas da maldade dos vivos, mas também do sofrimento dos mortos. Libertar a cidade significaria libertar as almas presas àquela terra, conceder-lhes o descanso eterno. Com o coração tranquilo, o padre Augusto concluiu o ritual. Uma onda de energia percorreu a floresta, dissipando a névoa e calando os sussurros. O silêncio, tão esperado, finalmente retornou ao vale. Mas a vitória teve um preço. O padre Augusto havia se sacrificado para salvar São Silvestre, entregando sua vida para libertar as almas atormentadas. Seu corpo nunca foi encontrado, tornando-se parte da lenda da cidade dos sussurros. Sussurros eternos. São Silvestre jamais esqueceu o sacrifício do padre Augusto. A cidade se reergueu lentamente das cinzas da loucura.
As cicatrizes do passado, porém, jamais se apagaram por completo. Alguns dizem que, nas noites de vento, ainda é possível ouvir sussurros na floresta. Não mais sussurros de segredos e mentiras, mas sussurros de arrependimento, de gratidão e de uma tristeza profunda que ecoa pela eternidade. A cidade dos sussurros pode ter encontrado a paz, mas a memória da maldição e o sacrifício do Padre Augusto servem como um lembrete constante. A verdade sempre vem à tona, e o silêncio, às vezes, pode ser mais assustador do que qualquer segredo.